Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao quarto encontro de educação à distância do IFPB. Meu nome é Tatiane Brito, eu sou servidora da Diretoria de Educação à Distância do IFPB, na qual atuo desde 2011. O EAD é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino do IFPB por meio da Diretoria de Educação à Distância. Esse evento ele tem uma edição, ele ocorre de forma bienal e as últimas edições ocorreram de forma presencial. Porém, devido à pandemia de coronavírus, este ano o evento ocorre totalmente online. Gostaríamos de lembrar que o evento acontece até o dia 12, sexta-feira, até amanhã à tarde. Contaremos com palestras, mesas redondas, experiências exitosas e oficinas. De acordo com o que está previsto em nossa programação, prosseguiremos agora com a experiência exitosa intitulada Experiências de Pesquisa no Ensino em Atividades Remotas. Assim, temos a honra de apresentar o nosso palestrante, o professor Lafayette Batista Melo, do IFPB. O professor Lafayette tem graduação em Ciência da Computação e mestrado em Engenharia Biomédica, ambos pela Universidade Federal da Paraíba, e doutorado em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco. Realizou pós-doutorado em Linguística, Análise do Discurso, na Universidade Estadual de Campinas e atualmente é professor da Unidade Acadêmica de Informática do IFPB, atuando também no curso de Letras à distância como pesquisador e fazendo parte do programa de pós-graduação de Tecnologia da Informação do IFPB. Tem experiência na área da educação, com ênfase em tecnologia educacional, atuando principalmente nas seguintes áreas: interação humano-computador, informática em educação e em educação à distância, análise do discurso e hipertextos e, mais recentemente, em metodologias ativas e gamificação. Professor Lafayette, obrigada por aceitar o nosso convite. Pode ficar à vontade para iniciar a sua palestra. Ok, Tatiana, muito obrigado. Obrigado à organização, à Cecília, ao Odete, ao Gustavo, ao Marcos, a todo o pessoal que está aí na ajuda, né? Maiara, todo mundo. O meu trabalho aqui de experiências vai ser sobre pesquisas que eu faço com alunos, sozinho. Como a Tatiana falou, né, em várias áreas, eu continuo atuando nessas áreas diferentes aí de formação. E vou tentar falar um pouquinho sobre os limites, as possibilidades, o dia a dia, o aperreio, né? Vou tentar falar um pouquinho também sobre questões de pesquisa, para ver se a gente entende um pouquinho. Quem sabe até encontrar novos orientandos, colegas de trabalho, ou então alguém que diga assim, eita, essa pesquisa é legal e lembre de outra pessoa e comunique, tá? Então é isso que a gente vai fazer, né? Isso aqui é um meme que os alunos fizeram de mim, né? Meu, que é quando a gente começa, eu digo agora vai, e o que agora a gente vai fazer é isso aqui, né? Eu vou convidar vocês para a gente pensar um pouquinho nesse percurso, vou tentar conversar uma historinha falando do percurso que a gente teve em 2020, em 2021, algumas coisas aqui que aconteceram em 2020 se repetiram em épocas parecidas em 2021, né? O aperreio do início da pandemia, o aperreio da gente entender como é que vai ter aula, mas também como é que vai ter pesquisa, como é que as coisas vão funcionar. Vou falar para vocês de uma coisa muito peculiar que aconteceu aqui em casa. Comecei a refletir, estava aqui com minha neta em aulas remotas e fiz uma pesquisa sobre o uso dela com alguns joguinhos, vocês vão ver aqui. Então, tem algumas coisas que eu vou colocar em termos de resultado de pesquisa, mas eu não vou entrar em questão conceitual nem técnica, não, tá? Vai ser mais, vamos dizer assim, para informar, para dizer o dia a dia meu. Olha o que aconteceu em junho, o que aconteceu com os meus orientandos, esses trabalhos de linguística, como é que eu fiz, como eu trabalhei com os colegas, né? Trabalhos específicos sobre a parte de interação humano-computador, analisando fake news, algumas coisas que a gente publicou. Vou falar um pouquinho sobre as pesquisas das aulas. Então, também tem trabalho nessa parte de educação e tenho feito alguns testes, algumas coisas que eu achei que são interessantes e viraram pesquisa também, né? O problema do problema de pesquisa, que é algo também que eu discuto com os alunos nas disciplinas de metodologia de pesquisa em que ensino,
E vou depois, no finalzinho, dizendo o que aconteceu com vocês em relação ao aperreio de divulgar, né? De aparecer em congresso, de aparecer em eventos, como é que isso tem mudado e das perspectivas. Enfim, no final, vou falar rapidamente do que tem acontecido em 2021. Né? A gente, no ano passado, começou a dizer assim, ainda bem que 2020 acabou, né? A gente não sabe o que ia acontecer, tudo de novo aconteceu, mas vamos esquecer isso aí, não vou nem falar essa frase de novo, vamos fazer aqui a nossa conversa, tá certo? Então, em primeiro lugar, início da pandemia. 17 de março, vocês devem ter lembrado que foi decretado a pandemia, estado de pandemia, os trabalhos começaram a ser paralisados, comércio fechado, escola fechada também, começou aquele aperreio todinho, né? E a gente se perguntando, será que são só mais alguns dias? A gente tem uma ideia de que ia ser paralisado. Eu me lembro que eu conversei com os alunos, e alguns alunos perguntaram, professor, você sabe se isso vai demorar? Eu digo, olha, eu acho que pode ser 1 mês, 2 meses, mas eu não tenho ideia, porque eu também acompanhei as pesquisas que tinham sobre saúde, infectologia antes da pandemia, por curiosidade, né? E aperreio também, né? Então, comecei a me perguntar sobre isso, depois comecei a ler pesquisas sobre Covid-19, conversando, claro, com alguns colegas médicos, pesquisadores principalmente, para entender um pouquinho melhor, né? Aí comecei a matutar, naquela época era impossível se imaginar vacina em 1 ano para uma doença. Eu pensava, né, pelo que eu li, que em outubro ia tudo acabar, falei isso para um pessoal da minha família. Claro, me arrependi, mas a gente é assim, né? A ciência ela diz as coisas, depois muda, depois vai melhorando, tá certo? E aí começou aquela discussão sobre o ensino remoto, né? Como é que a gente iria fazer. Depois eu comecei a ver aquele pessoal do Todos pela Educação, ele já tem uma discussão antes do que seria o ensino remoto. Hoje em dia a gente tem várias definições, né? Tem educação combinada, ensino por aproximação digital, EAD, né? Mudar até a sigla. Então, tem uma série de coisas diferentes, mas a gente, caramba, aprendeu muita coisa nessa época e vendo pesquisa, claro, e o IFPB, né? Eu estava pensando nisso aqui também, mas em paralelo, o que é que iria ocorrer no IFPB? Mas no primeiro mês, realmente, eu confesso que eu fiquei um pouco aperreado, pensando demais sobre outras coisas. Mas aí começa março e abril, aquela discussão sobre como a gente vai pesquisar e estudar, e o que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, comecei a conversar com os alunos, com os orientandos, saber das perspectivas deles. Eu peguei, gente, e estava usando um ambiente que eu uso o Google Classroom antes da pandemia. Fiz alguns questionários sobre o que é que os alunos achavam, o que é que eles achavam da volta, tá certo? Ouvi colegas que às vezes questionavam também como é que seria essa volta. Mas, claro, gente, a gente não podia generalizar, né, por conta daqueles alunos tomar uma decisão para a instituição como um todo. Eu tenho que ouvir todo mundo. Eu não tinha posição formada naquele começo, tá certo? Aí comecei a ler especialistas que falavam da educação, comecei a me questionar por que o pessoal não vê essas pesquisas e não vê que as coisas têm que ser devagar, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em algo a ser modificado, tá certo? E comecei a observar a pesquisa, né? Foi no Google Acadêmico, foi em outros materiais, e não só pesquisas científicas, mas pesquisas de certos institutos oficiais, e comecei a verificar o que é que acontecia, por exemplo, para abandono escolar, né? Eu ouvi hoje também uma outra pesquisa que falava em relação ao IFPB, um pessoal que trabalha com SUAB. Também disse que, semelhante a esse gráfico aqui, o pessoal não estava acompanhando as atividades não presenciais porque precisa trabalhar. Então, é uma necessidade, claro, muito grande, tá certo? Isso reflete no IFPB também. Mas tem um grupo também que não tinha interesse. Então, qual seria o objetivo da gente, enquanto professores, tá certo? Que maneira a gente iria trabalhar para levar o interesse a esses alunos, tá? Comecei a ver a especificidade do IFPB, também lendo pesquisa, e vi, gente, que para o pessoal mais vulnerável, realmente é muito complicado ficar mais tempo fora da sala de aula. Aí eu comecei a tomar uma posição, porque se os alunos mais pobres, que têm menos acesso, ficam mais ainda distantes da escola, a tendência maior é que eles tenham uma evasão maior ainda também, que se distanciem mais ainda. E não é só no Brasil, isso é do mundo.
tem efeitos sobre desastre, pandemia e até férias na taxa de evasão escolar. Imagina numa pandemia como essa que já estava passando de 3 meses, tá certo? Então, não, eu pensei assim, a gente tem que ver esse momento, tem que estudar. E aí, gente, foi dentro de casa, vamos dizer assim, que eu comecei a arrumar a ideia e fiz o que eu chamo aqui de um estudo de caso intrínseco, que eu vou falar para vocês. Dos que eu vou citar aqui, esse aqui eu vou falar um pouquinho do resultado, porque eu acho que é alguma coisa interessante para a gente, tá? Comecei a refletir sobre possíveis trabalhos que eu poderia fazer dentro de casa, sem sair para outro canto. Estava brincando com minha neta de 5 anos, né? Pré-escolar, com um aplicativo no celular. Ela testava, eu brincava, olhava para ela e tive uma ideia. Eu pensei assim, será que isso que eu estou fazendo não posso unir o útil ao útil, o agradável ao agradável? Será que eu posso fazer uma pesquisa sobre esse momento, uma pesquisa qualitativa sobre como uma criança usa um aplicativo na época da pandemia? Será que eu posso pesquisar se isso pode melhorar a questão da aprendizagem? Fui ler, reler os materiais meus de pesquisa e sim, consegui fazer a pesquisa. No primeiro momento, ela não foi publicada, tinham alguns erros conceituais, mas no final do ano passado consegui que ela fosse aprovada, né? Então o título é Brincando de Escape Room com Crianças, uma experiência online em casa em tempos de pandemia, né? Aí a pesquisa mostra como nessa época jogos de escape room são aqueles joguinhos em que você tem que sair de um quarto e tem que descobrir pistas para sair do quarto. As pistas podem dizer, por exemplo, onde está a chave para você abrir a porta, mas pode sair de um parque de diversão, pode sair de uma sala, pode encontrar um brinquedo no quarto. Então, são uns joguinhos que têm essa temática, tá certo? Investiguei com minha neta, então, 8 joguinhos com esses temas, né? Baseado na experiência de jogos digitais, e concluí que foi importante, foi essencial, inclusive, para um embasamento que eu coloquei aqui no trabalho, viu, gente? Porque a pesquisa não pode ser também só relato, não. Eu tenho que ter um embasamento sobre o que é jogo, sobre o que é gamificação e o que é que eu ia ver de melhoria. Então, eu fui investigar também a BNCC, né, a Base Nacional Curricular, né, das Competências. Para a criança, a BNCC não fala exatamente de habilidades e competências, mas ela fala de algumas coisas, de alguns princípios que devem ser atendidos, tá? Isso se chama estudo de caso intrínseco, por quê? Porque é um estudo muito específico, muito vertical, tá certo? Único, você consegue ficar imerso na realidade, mas não tem o poder de generalizar, como no estudo de estatística. Ele é intrínseco por quê? Porque eu investigo uma situação e uma unidade de análise. A situação é o quê? O avô com a neta brincando de joguinho no celular, e a unidade de análise é como se dá esse processo de aprendizagem nessa relação. Claro que eu tive que ler artigos sobre isso aí. E estudo de caso intrínseco, gente, ele às vezes é complicado também, porque você tem que ter uma justificativa muito boa para fazer um estudo de caso específico e ele ser aprovado. Então, o que foi que eu fiz? Criei um passo a passo, em primeiro lugar, buscando no Google e na Play Store, com palavras-chave, isso ainda era o meu trabalho, relacionando a naturalidade do ambiente com os objetivos da pesquisa, e o que eu pegava, achava interessante no celular, ou usar aqui no computador mesmo, eu perguntava para ela, tá certo? A gente, então, elencou 8 joguinhos, tá? Tem umas coisas aqui que são bem interessantes, tem uns jogos aqui que tem a palavra, aí já estimulava ela a ler também, aquela palavrinha, por exemplo, boneco, ela lia, ia procurar um boneco no quarto, e tem vários outros aqui. Gente, isso foi uma brincadeira, mas também, né, um aprendizado muito grande sobre os conceitos, inclusive de gamificação, ó, que dinâmicas tem esses jogos, né? A dinâmica pode ser, por exemplo, a narrativa, que mecânica eles têm, ou seja, que orientações eles têm para produzir as regras, tá certo? É um jogo que você tem que encontrar alguma coisa para resolver um problema, né? Sair de algum lugar. Que componentes físicos, visuais, pistas, o cenário, isso tudo eu tive que relacionar também. A partir dessa experiência, a gente construiu um joguinho dentro de casa, botando as letras dos objetos. Isso possibilitou que depois ela catasse esses objetos, completasse a letra com a palavra inteira, agrupasse essas palavrinhas também. Então, a gente conseguiu criar uma outra brincadeira. Resultado geral disso aqui. Em relação a que a BNCC fala, né? Direitos de aprendizagem foram preservados no contexto da pandemia,
conviver e brincar um deles, ampliando com o avô por essas e outras brincadeiras. Participação, a BNCC diz lá, né? O professor não deve só mostrar, deve convidar para que o aluno participe. Então, ela participava escolhendo joguinhos, explorar, ela explorava para decidir se ia jogar ou não, se expressar, ela dizia se aquele joguinho tinha mais a ver com ela ou não, se um joguinho dava medo, ela mostrava, ela sentia aquilo em relação aos jogos. Então, esses princípios da BNCC, nessa brincadeira, deu para a gente atender, tá certo? Então, isso foi um momento assim de muita emoção para mim, porque realmente juntar as duas coisas é muito interessante. O que aconteceu logo depois? Aí sim, né, as orientações nas pesquisas, eu não sei se vocês lembram, né? Eu continuei as minhas pesquisas, o IFPB disponibilizou aquele formulário para a gente se comprometer a fazer pesquisa remotamente, isso inclusive antes das aulas remotas, tá certo? Além disso, antes de eu lançar os formulários para os meus alunos, eu perguntei se eles tinham condições de fazer, como é que estava a vida deles, porque eu estava pesquisando a parte também, todos eles, no caso das pesquisas, continuaram. Foram vistas as especificidades de cada pesquisa, eu vou contar cada coisinha que tem a ver também com essa história de gamificação, de educação e tal, e trabalhos de mestrado, e foi criado um ambiente de orientação remota, que eu pensei até em fazer uma pesquisa sobre esse ambiente, mas ainda não deu para fazer, não. Depois, gente, eu fui chamado pelo professor Maurício Zorro para participar desse projeto Oficinas 4.0, e a gente orienta também alguns trabalhos. Ele tem uma peculiaridade muito legal, porque ele, na verdade, é mais um trabalho de extensão, que não é tanto o meu perfil, mas eu acho que a gente conseguiu juntar algumas coisinhas. Então, vamos falar rapidinho. Olha só, o Adelson de Oliveira Barreto, ele está terminando o trabalho dele no mestrado. Ele é um profissional espetacular, ele trabalha com ONGs, ele trabalha em órgãos governamentais, ele trabalhou, gente, com reforço escolar para português e matemática fora da sala de aula, e ajudou os professores com esses joguinhos, né, para adivinhar, para testar, para completar, para fazer quebra-cabeça. E depois disso ele viu uma melhoria espetacular. O que é que ele quer fazer agora? Agora ele quer sistematizar mais esse trabalho, fazer um teste, vamos dizer assim, mais profundo, de acordo com a sistematização, para ficar algo realmente científico, e ele está defendendo o trabalho dele. Mas olha só, nesse percurso a gente publicou alguns artigos também, né? Então, olha só, usando gamificação, usando práticas de gamificação como suportes para uma instituição não governamental. Então, aqui ele fala peculiaridades da instituição não governamental e como ele brincou lá com os professores, como os professores usaram as ideias dele com os outros alunos, tá certo? Aqui eu tenho a Tatiana, o Melbo da Costa, que era orientando a minha de pesquisa, também foi da disciplina de seminários de letras, a gente publicou 3 artigos, né? Teve um trabalho que ela fez em escola, utilizando um aplicativo para o ensino de português, no caso é para reforma ortográfica. No segundo momento, ela foi na escola, no terceiro momento, a pandemia, né? Então, aí aconteceu da gente conversar bastante. Ela fez um trabalho aprofundado de avaliações, de critérios de avaliação, e comparou critérios de avaliação que existem com o teste que ela tinha feito na escola para dizer os problemas desse critério, para dizer o que é que podia ser avaliado no contexto isolado da escola e que aqueles critérios não poderiam avaliar. Gente, um trabalho muito legal, porque é um relato de experiência, mas envolve também a gente falar de critérios, né, de questões teóricas, de questionar isso aí. Teve o trabalho aqui, ó, da Aline. A Aline também está no mestrado, ela trabalha com perfis em jogos, com gamificação personalizada. Aí ela fez um mapeamento sistemático. O que é um mapeamento sistemático? Mapeamento sistemático é uma revisão que você faz dos artigos, da literatura, e é bem aprofundada, né? Você tem que justificar em que bases de dados pesquisou, por que pesquisou e tal. E ela foi ver se existem já orientações de como definir perfis em jogos, ou em ambientes com jogos, ou em ambientes gamificados. Né? Foi um trabalho realmente espetacular, já rendeu esse artigo, que ela também apresentou um trabalho aqui, viu, no Simpif, e também vai apresentar no CIBI agora no próximo mês. Tá? A aluna Karine também, outro trabalho espetacular, ó, ela trabalha, no caso, com revisão sistemática, que é outro tipo de revisão da literatura. O mapeamento sistemático, ele tenta entender como é que estão pesquisas na área, ou seja, pesquisas sobre personalização, sobre perfis.
A revisão sistemática, simplesmente, ela tenta entender peculiaridades de uma pesquisa. Então, no caso, ela quer usar a gamificação no ensino de programação, tá? E ela quer ver se existe pesquisas já específicas sobre usar jogos ou gamificação no ensino de programação e como é que ela vai trabalhar. Então, elas conseguiram abrir, né, os olhos para definir melhor os objetivos de pesquisa dela. E já tem uma contribuição importante aqui para outros pesquisadores também. Tá? A Márcia Oliveira Alves, orientanda minha e do professor Petrônio, também trabalhou, ela já vai defender agora, eu acredito que esse ano, o mestrado, e fez uma revisão. O trabalho, gente, começa com essas revisões, alguns trabalhos, né, tem essas revisões da literatura, e outros têm a revisão e vão ter implementações, vão ter aplicações no ensino, etc. A Márcia trabalhou com um negócio chamado Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. E ela foi ver, gente, se no Classroom, no Moodle, há possibilidade de trabalhar aprendizagem baseada em problemas. Será que as funções que existem naquele ambiente atrapalham ou ajudam? Será que existe professor com alguma experiência em PBL, né? Em aprendizagem baseada em problema, que mostre estratégias específicas no modo remoto? Então, ela já está também bem encaminhada. E no caso dela, gente, ela já definiu o framework dela, que é o passo a passo dela, já orientou, já fez uma capacitação com professores. Os professores estão aplicando a maneira como ela disse para trabalhar PBL, vão retornar para ela vai avaliar e pronto, vai virar um trabalho do mestrado dela que está absolutamente fantástico. Teve outro trabalho com experiências de ensino usando essas ferramentinhas de teste, né, de quiz. Amanhã eu vou dar uma oficinazinha sobre isso. Tem um trabalho meu com a Adelso Carini e tem uns trabalhos com Laura também, que é da iniciação, tá certo? E o projeto Oficinas 4.0, o que é que ele foi? No meio disso tudo aí. O professor Maurício Zorro me chamou e disse: Lafayette, eu tenho um edital do Instituto Federal do Espírito Santo. Eles querem alguns projetos dos outros institutos. Aí ele pediu para mim: você poderia fazer uma parte do projeto em que envolvesse esse uso de jogos, de metodologias ativas? Eu disse: tá certo, eu faço. Foram aprovados 15 projetos no Brasil. No IFPB, o projeto possibilita um aprendizado continuado de aprendizagem para professores e alunos e também pescadores e marisqueiras da comunidade Renascer, que vivem no estuário do Rio Paraíba. E qual é a relação que tem com essa galera do Renascer? São desenvolvidos para essa galera, aqui no IFPB, a partir de pesquisas por esses 3 grupos, biodigestores, protótipos mecânicos e tijolos e pavimentos, são desenvolvidos outras soluções que o pessoal do Renascer não tem. Então, por exemplo, como reaproveitar o marisco para construir um tijolo, como você fazer um beneficiamento de marisco por um equipamento, por uma máquina que os professores e os alunos construíram aqui. Então, tem outros professores, além do professor Zorro, orientando esses trabalhos, a Margarete, a Ruth, o professor Jesus, e o grupo Metodologias Ativas, que é outro grupo que eu oriento os alunos, a gente tenta trabalhar o quê? Como apresentar essas soluções, tanto para os grupos, quando a gente for mostrar os relatórios, como mostrar isso para a comunidade, como mostrar isso para a comunidade de uma maneira mais palatável, mais divertida, tá certo? E quem está trabalhando no Metodologias Ativas é o Adelson, a Aline e a Laura. Como eu falei no início, né, isso é mais extensão, não é tanto de iniciação científica, mas a gente dá. Eu dei uma olhada e tem uma peculiaridade interessante. Você utilizar a gamificação, metodologias ativas, não simplesmente para a sala de aula, mas para a comunidade. Então, no nosso grupo, tem um orientador, né, no caso que sou eu, que avalia ideias dos alunos. Essas ideias são passadas para o orientador ou para os orientadores dos outros grupos. Esses orientadores dizem: olha, seria melhor para esse grupo só mostrar um vídeo, ou vocês deviam criar uma animação. Aí o aluno vai e constrói o protótipo e mostra de novo para o grupo Metodologias Ativas. Nesse círculozinho, todos já fizeram os materiais de apresentação, os joguinhos, e essa semana já estão começando a apresentar para a comunidade, tá certo? Bom, passando então mais um tempinho, falar aqui do trabalho de linguística. Nesse período, eu fui chamado pelo professor Baronas, da UFSCar, para entrar num projeto que é construir uma enciclopédia dentro de uma plataforma digital, e essa plataforma vai construir os novos termos relacionados à Covid-19. Mas não é simplesmente como um verbete de um dicionário
ou de uma enciclopédia. A ideia é entender o discurso que existe sobre esses novos termos, tá certo? Quando surge o termo assim, já existia, né? Mas quando são ressignificados termos como gripezinha, como pandemia, como infodemia, o que é que acontece? Então, há um grupo aqui de 11 instituições, a gente se reunia nas sextas-feiras, tinha leituras de materiais teóricos para se aprofundar, tinha seminários com o pessoal da área médica e da área de pesquisa científica, a gente começou a verificar os efeitos que se tinha para certos grupos sociais, a análise do discurso veio isso, né, para o posicionamento de cada um, e a plataforma foi construída, a gente teve live sobre ela, tem alunos de outros cursos, não só de linguística, que estão dando uma olhada nisso aí, e vamos ver quando passar um tempinho como é que ela vai ser reavaliada, tá certo? Aqui é um pedaço da enciclopédia, mas vocês podem pesquisar na internet, enciclopédia da Covid-19 informações. Depois disso, tiveram outros trabalhos. Com a professora Mariana, a gente fez esse trabalho aqui, análise discursiva dos verbetes pandemia e Covid. Então, aqui é mais científico, não é com a linguagem da plataforma, tá certo? Eu também aprendi muito com isso, né? Porque, como eu escrevo muito para o lado científico, para o lado da plataforma, a gente teve que fazer com uma linguagem melhor, mais para a divulgação. E aqui a gente fala do processo, né, de construção dos verbetes. A gente também publicou um outro artigo na Argentina, falando de ressignificações dos vários termos nessa época e como é que isso acontece. Nesse período, eu fui chamado também para trabalhar com a professora Érica e a professora Mônica sobre frases sem texto. Né? O que, é que são frases sem texto? São frases que são destacadas do texto e elas são repetidas tanto fora do texto que às vezes a gente nem sabe do que texto é. Pode ser um provérbio, pode ser um título que fica impregnado na mente da gente também. Em homenagem ao professor Dominique Manguinot, que é um outro pesquisador que ajuda com a gente. Esse trabalho foi muito interessante e já foi feito também, esses trabalhos foram feitos e vão ser publicados como artigo de livro, é sobre o fenômeno das variantes do coronavírus e como isso existe na linguística popular. Então, a gente estudou aqui, eu, a Mariana, o professor Marcelo, como é que a linguagem popular, como as pessoas comuns se apropriam dos termos científicos, como é que elas se apropriam, pegam eles para si, defendem determinado termo, não só que é pandemia, não é pandemia, que é uma variante, que não é variante, como é que isso acontece, tá certo? Bom, tem também uma tradução de um capítulo de um livro para o grupo lá de linguística da UFSCar, que eu fui convidado, e isso também foi finalizado. Gente, tem muito detalhe aí por trás dessa questão, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais, esses eu citei, eu acho que de pesquisa mesmo, vou falar só um pouquinho mais para já ir fechando, fake news e web social. Então, eu tenho um trabalho na área de interação humano-computador. Na verdade, eu juntei um pouco interação humano-computador com a parte de linguística, né, para analisar as interfaces, os discursos que existem na interface, no caso, os discursos das fake news. E com o professor Baronas, a gente publicou um trabalho, ano passado, sobre a cenografia das fake news. Então, é como as pessoas encenam as suas posições quando elas veem uma fake news, uma denúncia de uma fake news. Como é que os grupos entram em embate, né? O que defende com a fake news, como é que ele faz? Ele lança mão de argumentos científicos ou não lança de argumentos científicos? Que argumentos científicos são esses? Então, isso está detalhado no nosso trabalhinho. E tem um trabalho aqui mais recente, desse ano, isso também é decorrência do que eu trabalhei no ano passado, sobre analisar a linguagem de agências de fact-checking, de checagem de fatos, de notícia, tá certo? Esse trabalho aqui é interessante porque eu estou tentando conversar com outros professores para ver se nessas agências de checagem a gente pode ver alguma estratégia que pode ser aplicada no dia a dia da gente para a gente analisar também esse mundo, né? Ou então até levar para os alunos, para uma aula de português sobre interpretação de texto. Os livros de interpretação de texto estão sempre com um tópico sobre fake news agora. Então, olha só, eu analisei aqui o IFACES, que é uma dessas agências, o boatos.org e o Aos Fatos. Tem várias peculiaridades, não vou entrar aqui nesses conceitos, mas, por exemplo, um dos traços que tem que ter no discurso digital, esse aqui, vamos dizer assim, é o mais fácil de compreender, seria deslinearização. Por mais que você projete alguma coisa, o discurso, a leitura, o que o usuário faz é inesperado, porque ele escolhe um link para ler e depois ele vai
fazer uma leitura que você não estava esperando. Aliás, vocês devem conhecer gente que nem título lê, que às vezes lê só comentário, nem link vê. Então, existe algo bem interessante em relação a essa deslinearização que leva à imprevisibilidade, né, da leitura. Não vou detalhar, mas aqui foi uma análise de como essas agências falaram de uma fake news relacionadas a tratamento precoce, consegui verificar identidade de cada uma delas, mas também padronização como um todo para as agências. Consegui identificar que aqui são as letras, ó, as palavras que elas colocam nos títulos e como elas são destacadas, como elas se repetem no texto como um todo, ou seja, há um reforço intenso. Aqui é como eu agrupei links do iFarsas. O iFarsas fala da fake news, denuncia, mas ele também denuncia, assim, ele comprova, essa fake news existiu. Ou seja, existe um político ou uma personalidade que falou isso mesmo, aí prova lá mostrando o vídeo. Mas eles também mostram o quê? Links de órgãos oficiais, do governo, da prefeitura, do Estado, de documentos oficiais, de outros órgãos de comunicação, de outras fact-checking e de órgãos de saúde. Basicamente, é isso que eles utilizam para mostrar que algo é fake news. Tem uma outra agênciazinha, aos fatos, que ela coloca algo mais. Ela lança links para os artigos científicos, né? A maioria não lança. Interessante isso aí. Então, teve aqui algumas considerações finais. Eu estou pensando em trabalhar em aulas de português, não falando de discurso digital, naqueles conceitos, de jeito nenhum, mas lançando algumas perguntas que ajudassem a interpretação com os alunos dos textos, né? Como o texto comprova que a informação é falsa? Será que o aluno poder verificar isso? Quais as diferenças para a informação em cada um desses sites de fact-checking? Há espaço para debate, ou seja, quando tem um fórum para debater lá na agência, no site da agência, isso ajuda a descobrir se é fact-checking mesmo ou não, tá? Como você poderia encontrar informações semelhantes a essa fake news e verificar se realmente reforça que é fake news ou aquilo não é fake news? Então, eu acho que é uma atividade prática que pode se fazer bem interessante com os alunos, tá? A aula remota é pesquisa? Vocês já devem estar imaginando aí, porque eu também trabalho com educação. Tem um trabalhozinho que eu fiz sobre leitura de artigos científicos com as disciplinas de graduação. E, gente, foi muito interessante, porque esse trabalho ele não começou antes da pandemia, ele foi totalmente na pandemia, tá? E aí a ideia era trabalhar com os alunos sobre como eles liam a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, etc. Fiz um acompanhamento aí de uma tarefa, rastreando o que eles estavam fazendo numa planilha, e também utilizei algumas gamificações, lancei um avatar meio como aluno também, que acompanhava. Gente, foi emocionante eu vendo todos os alunos ali na planilhinha, preenchendo, dizendo quanto tinham entendido dos artigos que estavam gostando de ler. Foi espetacular. Foi publicado no final de outubro, e esse ano a gente discutiu também problemas de pesquisa na internet. Não sei se vocês já ouviram falar em sala de aula invertida, né? Flipped Classroom. Problema de pesquisa, invertendo aulas de metodologia científica. A sala de aula invertida é o seguinte: no momento físico, você diz para o aluno ler o teórico em casa e depois fazer a prática na sala. Como é que é ler o teórico em casa? Você está na casa o tempo todo. Então, tem umas peculiaridades aí que eu achei interessantes para a gente renomear também a sala de aula invertida e para os alunos, no caso aqui, definirem os seus problemas de pesquisa direitinho. Porque nas minhas disciplinas, os alunos fazem a pesquisinha deles, depois eles fazem um artiguinho pequenininho, nem que seja para entender todo o processo. E aí, gente, já quase finalizando, 2 minutinhos para finalizar, divulgando pesquisas na pandemia, né? Esse problema todo. Hoje, gente, eu estava pensando aqui nessas peculiaridades e aqui no meu apartamento o pessoal está com uma britadeira. De 4 horas eles pararam. Eu tive a maior sorte do mundo, né? Uma britadeira. Imagina aqui, embaixo do prédio. Quando eu fui apresentar trabalho, já teve minha neta dizendo: vovô, o cachorro fez cocô, e o interfone tocava, e aparecia alguém batendo na porta, e o cara perguntava para mim: professor, você quer responder as dúvidas em inglês ou português? E eu naquele aperreio todo, né? É congresso que você vai apresentar aula de 3 horas da manhã,
É um imprevisto atrás do outro, tá certo? Mas, de todo jeito, gente, eu achei que teve um negócio interessante. Ajudou a popularizar mais, sim. Porque todas essas pesquisas, ou pelo menos a maioria delas, dos vídeos, eles estão na internet, para quem quiser ver, tá certo? Claro que tem a importância da conversa lá de corredor, mas, por outro lado, essa questão de levar esse discurso científico, entremear ele por outros lugares, me parece bastante interessante. E, claro, né, a gente planejar agora as tarefas híbridas e sempre vai ter nova temática, gente, sempre vai ter nova temática para a gente trabalhar independente do momento. Sim, chegou 2021, aquilo que eu falei para vocês no começo, e aí, extensões de trabalhos, né, que eu citei anteriormente, alguns deles também foram feitos e publicados em 2021, mas eu acho que eu tenho algumas lições, né, para mim, junto com os alunos, em casa, no dia a dia, vendo esse problema todo que está no mundo e no nosso país especificamente. Em primeiro lugar, pesquisa e ensino podem ser, sim, cada vez mais integradas, tá certo? Estudos da linguagem são muito importantes, mesmo que para não linguística. A receptividade que a gente teve, né, da plataforma, dos outros trabalhos. Espero que tenha muita coisa legal para a gente integrar aqui no IF também. A tecnologia deve estar cada vez mais integrada com outras áreas, gente. Sim, com certeza. Mesmo fazendo os trabalhos qualitativos, o fato de você conhecer algoritmo, como utilizar o Google, como configurar certas ferramentas, ferramentas de análise qualitativa, isso ajuda demais, gente. Fez um diferencial para a minha pesquisa lá, né, no lado mais de humanas. E tudo mais diversificado e ainda mais integrado para mostrar, gente, é uma coisa que eu quero, e de repente vocês também, mostrar para os alunos, ó, pesquisa, gente, não é só opinião, às vezes eu começo a pesquisar, tem uma ideia, aquela ideia tem que mudar, porque os dados concretos mostram para a gente que a gente tem que mudar alguma coisa. O pesquisador não pode ir pesquisar para confirmar uma ideia, não. Senão simplesmente ele está fazendo o quê? Está trabalhando com viés, tá certo? Você não pode pensar só na sua experiência pessoal. A experiência pessoal, gente, eu mostrei para vocês, é o começo de muita coisa, mas quando está desencadeada a pesquisa, quando eu relaciono os dados com a teoria, com os conceitos, tá certo? Eu vou vendo outro mundo, tá? Que de repente não era aquilo que eu imaginava, tá? E eu acho que a gente pode construir mais e melhor os nossos problemas de pesquisa, tá certo? Eu acho que foi um momento para refletir. Inclusive, teve aquele artigo sobre problemas de pesquisa, né? Eu acho que isso deve ser conversado. Eu acho conversado não só em disciplina de pesquisa, mas em outras áreas também, tá certo? Gente, obrigadíssimo. Acho que eu passei 2 minutinhos. Acho que a gente tem 8 ou 10 minutos para conversar aí. E valeu de novo aquele meme, né? Agora vai, que os alunos fizeram, e agora vai as perguntas, né? Obrigadão. Obrigada, professor Lafayette. Muito. Eu sou ex-aluna do IFPB, certo? Então, eu conheço o professor Lafayette desde a minha época de estudante. Eu estou no IFPB desde 2001, contando a minha vida como aluna. E aí, ele é um pesquisador nato. Eu acho que o professor Lafayette nunca deixa de publicar, nunca deixa de estar ativo nessa área de pesquisa. Acho que os professores mais atuantes, se não for mais atuante, no IFPB nessa parte de pesquisa, né, professor? Corrija-me se eu estiver errada. E eu vi, assim, que uma coisa que você falou, que eu achei muito importante, que eu fiz o mestrado o ano retrasado e pretendo fazer o doutorado o ano que vem, foi essa parte de você não fazer uma pesquisa para comprovar uma teoria, fica enviesada no caso, né? Eu não sei se eu entendi bem, mas para não ficar enviesado, eu achei isso um pouco fora do que você falou aí, mas eu achei isso muito interessante e achei também bastante interessante o seu trabalho. Eu vou verificar agora no chat se tem alguma pergunta. Mayara, viu? Acredito Sim. Que tem aqui uma pergunta de Cristiane, professora Cristiane. Como realizar o fluxograma de publicações de artigos da Cielo com recorte temporal de 4 anos, por exemplo, área de educação, para realizarmos um levantamento das temáticas mais pesquisadas? Eita, isso aí eu acho que ela está querendo falar em relação à revisão bibliográfica, né? Fazer uma revisão sistemática, um mapeamento. Cristiano, isso aí tem, na aula do mestrado, a gente tem uma aula de 3 horas discutindo sobre isso aí, mas existe, para a gente definir, né, o que é que iria pesquisar.
Você pode pegar a base como Cielo, pode pegar outras bases também. De repente, você pode até entrar em contato comigo, eu lhe mando alguns materiais que falam desses procedimentos de revisão, tá certo? Não sei, assim, o fluxograma, como você colocou aí, pode ter, mas não necessariamente. Você tem, na verdade, um passo a passo, né? Em primeiro lugar, você definir quais são as palavras-chave, os termos-chave que você vai colocar lá nos mecanismos de busca para pesquisar. Aí, de repente, você acha 500 artigos, mas aí não pode ler todos, vai ter que ter um critério de exclusão também. Então, existe uma metodologia, principalmente nesse método aí chamado revisão sistemática e mapeamento sistemático. Se você der uma procurada, isso vai detalhar, porque é muita coisinha para discutir, tá? Deixa eu verificar alguém se tem mais algum questionamento. Só tem essa pergunta da professora Cristiane, certo, Lafayette? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Só de novo agradecer a vocês. Eu achei a iniciativa ótima de experiências e fico honrado de estar aqui com vocês também, até porque acompanhei também o trabalho da Gertrudes sobre a criatividade, do Sérgio mostrando a declamação, assim, coisa muito bonita que ajudou a valorizar aqui a sessão demais. Assim, estou muito feliz e convoco aí todo mundo para pensar ciência, para pensar consciência, para pensar com consciência. E eu acho uma coisa também interdisciplinaridade, que eu acho que você é muito envolvido, né? Embora a sua área seja a computação, né? A formação é computação, forma a base, mas tenho feito esse percurso. Aí eu acho que por isso que eu também estou pesquisando sobre pesquisas, né? É interessante, né? Pesquisar sobre a pesquisa. Interessante. Parabéns, professor. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui e espero contar com você em próximas edições, porque eu sei que você vai ter outras pesquisas, outras abordagens para fazer, porque você está sempre atuante. Valeu. Obrigada. Licença, pessoal. Tem uma nova pergunta no chat. Pode ler. É da professora Cristiane. Na sua opinião, quais são as melhores ferramentas para explorar a análise de discurso em pesquisas qualitativas? Olha, o pessoal de análise do discurso, a Cristiane, né? Eu convivo com um grupo grande aí de outras instituições, eles não usam assim, ferramentas computacionais, muito não, tá certo? Mas eu tenho utilizado ultimamente uma ferramenta chamada Atlas TI, atlas.ti, que ela ajuda a organizar as informações, a agrupar. Agora a gente tem que ter muito cuidado também. Tem outras ferramentas que você pode verificar aí, NVivo, por exemplo, porque na análise do discurso, ela, além de ser uma análise qualitativa, ela é uma análise interpretativa. Então, a gente pega um caso, a gente analisa, a gente começa a coletar os dados. Na medida em que a gente coleta, a gente vai analisando e pode mudar, inclusive, a coleta também. Então, uma análise qualitativa e interpretativa, o que faz com que ela fuja totalmente de uma análise estatística, por exemplo. Então, essas ferramentas a gente tenta verificar, organizar as ideias, né? Ver peculiaridades para trabalhar, mas o pessoal não usa muito, não. Mas, como eu disse, estou usando essa aí, atlas.ti. Pronto. Cristiane aqui falou, excelente professor, maravilha assistir sua exposição e muitas pessoas no chat parabenizando você. Joia. Mais alguma pergunta, pessoal? Pronto, acho que não, Lafayette. Muito obrigada. E lembrando ao pessoal que a gente tem até amanhã, né? Temos oficinas amanhã o dia todo, até a tarde, tá certo? E será um prazer contar com a participação daqueles que se inscreveram. Fiquem à vontade. Muito obrigada, professor, por tudo. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente tarde.